Graça e paz, meus irmãos. Hoje, dia 27 de julho de 2020, a nossa última quarta-feira deste mês de julho, onde nós vamos celebrar mais uma vez este culto com Vida 19. Nós vamos iniciar então esse culto lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus que se encontra no Salmo 29. Salmo 29, versículos de 1 a 4 e o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 29, versículos de 1 a 4 e versículo 11. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Vamos louvar ao Senhor, cantando ao nosso Deus eterno. Nossas forças irão se renovar a cada instante. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperar. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Nossas forças
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Glórias a Ti, Jesus. A nossa força só pode vir de Ti, ó Pai. Queremos Te louvar, Senhor. Venho a Ti. Venho a Ti, pois sei que só Tu podes me tocar. Temos fome, mas o Teu amor me suprirá. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Quebrantado corro, quebrantado corro a Ti, pois Tu me abraçarás. Estou cansado, mas Teu toque me restaurarás. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Sim, eu espero por Ti. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Aleluia, Jesus. A Senhora pode orar pra gente. Aleluia, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Paizinho, aqui estamos, Senhor, para render-te louvor, Senhor, para um momento da nossa vida, Senhor,
e voltar-nos somente a Ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o Teu nome, para bendizer a Tua majestade, Senhor, pois não há outro, Senhor, que se compare a Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso refúgio, o nosso baluarte. Tu és o nosso Salvador. Senhor, te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos, ó Deus. Mas acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos fizestes filhos, ó Pai. Ó Senhor, Tu nos amas, Senhor, nós agradecemos pelo Teu amor, Senhor, que não se pode medir, Pai, Teu amor infinito, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós sentimos, ó Deus, o Teu amor, o Teu toque, a Tua presença, Pai, a todo instante em nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, porque Tu não nos falta, Pai, em nenhum momento, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade. Nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer aos irmãos que nós estamos gravando este culto, esta mensagem, porque nós tivemos um problema técnico aqui na nossa internet nesta noite, mas os irmãos com certeza estarão vendo, ouvindo a palavra de Deus e louvando conosco neste dia. Nós vamos refletir hoje na palavra de Deus no Salmo 27. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de lembrar aos irmãos de nossas atividades semanais da igreja. Estamos todas as segundas, quartas e sexta-feiras tendo os nossos momentos de oração, os cultos de oração com o pastor Ivan. As nossas irmãs também, todas as noites estão em pequenos grupos orando. Os nossos PGMs também estão se reunindo online para louvar ao Senhor, estar juntos para adorar o Senhor. Estamos também tendo aos domingos e alguns outros dias da semana também, dependendo da classe, nós estamos tendo a EBD também. Os irmãos estão tendo a oportunidade de participar de todas as nossas atividades durante a semana. Lembrando também aos irmãos que a partir de domingo, dia 2, nós estaremos iniciando a campanha 40 dias de propósito, 40 dias de oração e propósito. E se você não está inserido em um pequeno grupo, forme um pequeno grupo, procure um irmão, forme pequenos grupos para vocês estudarem diariamente este livro, 40 dias de propósito. E você será com certeza edificado, com certeza você será muito edificado nesses dias. É uma grande ferramenta também de evangelização. Você pode convidar um parente, um amigo seu, incluí-lo no seu PGM e de forma online estar aí diariamente compartilhando a palavra de Deus, compartilhando os estudos e uma vez por semana se reunindo com as ferramentas ali da internet, pelo Meet ou pelo Zoom, ou até mesmo pelo WhatsApp, se reunindo online com seu pequeno grupo. Então fica aí o convite aos irmãos. A partir de domingo, dia 2 de agosto, estaremos iniciando no nosso culto às 18 horas a campanha, né? E esses dias de 40 dias com propósito. Meus irmãos, nós vamos refletir então na palavra do Senhor no Salmo 27. O Salmo 27, Salmo de Davi, diz assim a palavra de Deus, na versão Nova Almeida atualizada: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha.
Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo com compaixão de mim, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Meus irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Os irmãos estão acompanhando os noticiários, as informações. Estamos em plena pandemia, estamos em isolamento. Alguns estados ainda em sinal vermelho de isolamento. Alguns já estão diminuindo, muitos casos, alguns aumentando, mas a verdade é que nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade com essa doença. É claro que muitas outras doenças, muitas outras viroses já existiam e muito mais poderá existir. Pode ser que talvez esse Covid-19 seja um prenúncio de piores viroses, piores doenças que possam vir. Tempos difíceis, o princípio das dores, o princípio do fim. Talvez seja isso que estamos vivendo. E nesse momento há muito medo, há muita preocupação. Não só sobre o futuro, mas também há medo do presente, do aqui e do agora. O nosso país, o Brasil, já passava por tempos de dificuldade, tempos difíceis, com as suas recessões, com o desemprego, sem expectativas para o futuro, os políticos brigando, era a esquerda, é a esquerda contra a direita, muitas disputas pelo poder, e o povo padecendo, o povo sofrendo com a falta de saneamento, com a falta de educação, com a falta de saúde, com muita violência que nós vemos em nossos estados, nos nossos municípios. Muitas empresas fechando as suas portas, irmãos de empresas da nossa própria igreja fecharam as suas lojas, foram para outros estados, né? Trabalhos que antes nós considerávamos estáveis, trabalhos que talvez alguns irmãos estavam trabalhando de forma estável, já não estão mais, né? E esses trabalhos também, de alguma forma, se tornaram questionáveis. Os nossos filhos não estão mais seguros, né, e nem protegidos dentro das escolas. Afinal, nem estão mais nas escolas, as escolas estão fechadas. Mas e aí, quando as escolas abrirem, como será? Como será? São tempos difíceis, meus irmãos, tempos de dificuldade. Mas a minha pergunta nesta noite a você, a minha pergunta para você é: como nós podemos lidar com esses tempos difíceis? Como nós podemos viver nesses tempos difíceis? É claro que dificuldade sempre houve. Se nós formos lembrar do passado, da igreja no passado, sempre houve perseguição. Se nós formos lembrar da criação dos nossos pais, os nossos avós sofreram a criação dos nossos pais, houve muita dificuldade, muito sofrimento, tempo difícil também. A vida do passado com certeza era diferente, mas também havia dificuldades. Em alguns sentidos, né, algumas facilidades.
em outros sentidos, muitas dificuldades. Talvez a facilidade de ontem seja a dificuldade de hoje, né? E a facilidade que temos hoje seja uma dificuldade para aqueles irmãos que têm certa idade, têm certa experiência. O que é importante é que nós precisamos lembrar que mesmo em um mundo em constante mudança, a nossa sociedade em constante mudança, a nossa cultura, as religiões, né? A forma de como o mundo vê as questões éticas e morais, como tudo isso tem mudado ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Mas uma coisa importante nós lembrarmos nessa noite, que Deus não muda, a palavra do Senhor não muda, o nosso Deus ele é imutável. O plano do Senhor dura para sempre, diz a palavra do Senhor no Salmo 33, 11. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Provérbios 19, 21 diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Isaías 14, 24 diz: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Isaías 14, 24 diz também: pois se o Senhor dos exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Hebreus 6,17 diz: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Tiago 1,17 também diz assim a palavra do Senhor: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Senhor não muda, a palavra do Senhor não muda. O mundo, a moral do mundo, as éticas do mundo, a cultura do mundo pode mudar, mas a palavra do Senhor e o nosso Deus não muda. Deus ele é eterno, e os seus princípios, que está escrito na sua palavra, a sua palavra também é eterna. Essa palavra não muda. Diz a palavra do Senhor no Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deuteronômio 33, 27 diz: o Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estenderá os braços eternos. O nosso Deus, ele não muda. E é por isso que Davi, o salmista Davi, aqui nesse Salmo 27, ele nos apresenta princípios que nos permite lidar com momentos difíceis, princípios que nos permite lidar com momentos de dificuldades na nossa vida. E esses princípios, eles irão nos ajudar a lidar com as dificuldades que teremos em tempos difíceis. Os princípios do Salmo 27 nos mostram também que se estamos com Deus, se estamos em Deus, em tempos difíceis não temeremos. Se confiamos no Senhor, se estamos no Senhor, nós não temeremos a dificuldade. Uma coisa importante que nós precisamos observar neste salmo é que há uma alternância bem clara nesse texto, uma alternância entre confiança, temor da adversidade, temor nos tempos difíceis, uma alternância entre petição, clamor, oração e louvor e confissão de fé. Esse salmo ele é caracterizado por fortes contrastes também. Ele mostra lamento e exaltação. O salmista mostra perseguição e louvor.
e ele mostra batalha e adoração. Estes contrastes, estes altos e baixos, eles são bem conhecidos por todos nós. As nossas vidas, a nossa vida, ela é cheia de montanhas, de altos e baixos. Horas passamos pelo vale, horas estamos subindo uma montanha, estamos diante da presença do Senhor na montanha. Mas antes passamos por vales. Essas circunstâncias, né, esses contrastes, essa realidade, esse alto e baixo que nós passamos, é muito bem conhecido por nosso Deus. E nós não podemos temer quando passarmos por esses momentos. O salmista Davi, no Salmo 27, diante da presença do Senhor, ele trava 3 diálogos que o ajudam a equilibrar esses altos e baixos na sua vida. Da mesma forma, nós precisamos equilibrar através da palavra de Deus, através do nosso Senhor, os altos e baixos da nossa vida. Com Deus não temeremos. Não temeremos tempos difíceis. Com Deus não temeremos a tempestade. Diz a palavra de Deus no versículo 1: de quem terei medo? O salmista Davi, ele nos dá um claro exemplo nesse salmo das dificuldades que ele passa, dos altos e baixos que ele passa, das diferentes facetas da nossa humanidade. Nos versículos de 1 a 6, nós temos uma afirmação de fé. Davi, ele conversa consigo mesmo sobre os privilégios que ele tem mediante a sua fé em Deus. Nos versículos de 1 a 12, mais especificamente de 7 a 10, nós lemos um lamento. Davi, ele conversa com o Senhor através de um clamor, através de uma oração. Ele conversa com o Senhor sobre eventuais problemas e dificuldades. E nos versículos de 11 a 14, o salmista, o rei Davi, ele conversa consigo mesmo sobre perseverança. Ele termina com uma expressão de coragem e confiança: esperamos no Senhor. Nos versículos de 1 a 3, as palavras de coragem do salmista de Davi são impressionantes, e elas nos encorajam também quando nós estamos hoje passando por esse momento difícil. Ela te encoraja a você enfrentar essa dificuldade que você está passando. A palavra do Senhor diz nesses primeiros versículos de 1 a 3: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a fortaleza da minha vida, não se atemorizará o meu coração, e ainda assim terei confiança. Meus irmãos, há dias em que não vemos ou não percebemos o brilho do sol. Isso acontece porque às vezes nós nos perdemos nas nossas fraquezas e temores. Nós caímos em tristeza. Nós nos sentimos vulneráveis aos ataques do nosso inimigo. Mas a certeza da salvação em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela fortalece e renova as nossas forças e a esperança de proteção em Deus. Essa certeza da salvação é fundamental. É fundamental porque é como uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Tiago, ele nos diz que nós não sabemos o que o amanhã trará. Tiago 4,14 diz: vocês sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nenhum de nós tem alguma ideia do que pode acontecer ao virarmos uma esquina, a própria esquina da nossa rua. Nós não sabemos o que pode nos acontecer. E a certeza da salvação, ela é vital. Eu não sei nada sobre o amanhã, mas eu sei quem segura a minha mão. Davi, ele sabia,
nesse salmo que nós acabamos de ler, Davi, ele sabia que ele estava salvo. Ele não disse que talvez, ou que ele poderia ser salvo. Ele estava salvo. Ele declarou: o Senhor é a minha luz, é a fortaleza da minha vida. A palavra do Senhor diz em 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Há aqueles que podem dizer que nós, salvos em Jesus Cristo, somos presunçosos ao dizer que podemos ter certeza, ao dizer que temos certeza da nossa salvação. Mas a palavra de Deus diz, como acabamos de ler, que nós precisamos ter confiança no Senhor. A palavra de Deus, o apóstolo João nos diz em 1 João 5,13, que acabamos de mencionar, que nós temos a vida eterna, né? Que crendo no Filho, crendo no sacrifício de Cristo, crendo na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a salvação nele e nós temos a vida eterna. O nosso relacionamento com Deus, através da salvação em Jesus Cristo, é uma realidade. Ou nós realmente temos um relacionamento pessoal com Deus, ou não temos. Esse relacionamento se dá através da salvação que temos em Cristo Jesus. A salvação tanto é fato como é fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, diz o texto. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Fato, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo morreu por cada pecador. Diz a palavra de Deus em Romanos 5, 6 a 7, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Fé, todos os que creem serão salvos. A salvação é fato, é tanto fato como fé. Todos os que creem serão salvos. Estamos falando de fé. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 22 a 26, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma das razões por que as pessoas têm dificuldade para lidar com as dificuldades da vida é que elas não têm a garantia de uma relação pessoal com Deus, através da salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele podia lidar com os problemas, com as dificuldades que ele enfrentava durante o seu ministério, durante a sua vida, por causa da segurança que ele tinha na salvação dele. 2 Timóteo 1,12 diz: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Você tem essa garantia hoje? Nós temos essa garantia hoje? Sim. Se você não tem, você pode ter hoje mesmo.
se você não tem a garantia de segurança em Deus, se você não tem certeza da salvação em Cristo Jesus, se você não é salvo em Cristo Jesus, você pode fazer nesta noite. Basta você se arrepender dos seus pecados, basta você confessar com a sua boca que você é um pecador, que você não merece a misericórdia e o amor de Deus, mas que você crê que Cristo morreu por você, que Cristo padeceu na cruz e morreu por seus pecados. Nós temos essa garantia, a garantia da vida eterna, através da salvação em Cristo Jesus. Atos 2:21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ter a certeza da salvação em Cristo Jesus nos dispõe ao que diz o versículo 4 do Salmo 27, nos dispõe a morar na casa do Senhor. Isso é uma figura de linguagem. Com certeza, Davi, o salmista, ele estava impedido de estar na casa do Senhor, e ele declara essa frase: morar na casa do Senhor. É claro que aqui nós encontramos uma figura de linguagem que indica manter uma comunhão com Deus, falar com Ele a cada nova circunstância, falar com o Senhor a cada nova dificuldade. Dessa comunhão com o Senhor vem toda a coragem de Davi. Dessa comunhão que ele tem com o Senhor, de morar na casa do Senhor, é que vem toda a confiança de Davi, pois na presença de Deus, Davi encontra abrigo, Davi encontra orientação. Poderá então ele vencer os seus inimigos. Assim Davi venceu os seus inimigos, mediante a proteção e a orientação do Senhor. Assim Davi venceu as adversidades, com alegria no coração, cantando e entoando louvores ao Senhor, como é este salmo, uma oração de clamor e um louvor de gratidão ao Senhor, um louvor ao Senhor. Ainda no versículo 4, o texto nos diz: porque eu preciso ter comunhão com Deus para morar na casa do Senhor. Eu preciso ter comunhão com Deus para que eu possa estar firmado na casa do Senhor, para também eu contemplar a beleza do Senhor. Se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu estou na presença do Senhor, se eu estou morando na casa do Senhor, eu posso contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor significa você ter uma atitude de interromper a correria da sua vida e parar na presença de Deus. É de você parar o que você está fazendo, parar tudo o que você está fazendo, para você agradecer, louvar ao Senhor, para você lembrar do quanto nosso Deus é soberano, do quanto nosso Deus é misericordioso, para você lembrar dos caráteres de Deus, da beleza do Senhor, da bondade do Senhor, e para você se inspirar na pessoa do nosso Deus, na pessoa de Cristo, o nosso Senhor. Nos versículos de 5 a 6 diz: no dia das adversidades, no dia de maior angústia, no dia de desespero, quando houver desesperança, falta de esperança, nós somos amparados pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai Celestial. Em geral, é nessas horas que nós deixamos que o Senhor nos carregue no colo e nos acolha em segurança. E aí o Senhor pode nos guardar em seus braços, nos aninhar nos seus braços, e assim o nosso coração se enche de cânticos de louvores, se enche de gratidão, se enche de confiança no nosso Deus. Nos versículos de 7 a 10, nós temos uma oração, um lamento. Davi, ele clama ao Senhor através de uma oração. Ele conversa com o Senhor sobre eventuais problemas e dificuldades. Aqui, a disposição de ânimo muda completamente. Ouve-se uma súplica temerosa. O medo
e um senso de desamparo, como uma criancinha que chama pela mãe ou pelo pai para o conforto, para a segurança. Da mesma forma, Davi, quando ele começa essa oração de clamor, ele está se sentindo assim. Ele começa a se sentir com temor, com medo, um senso de desespero. Nós também chamamos o Senhor quando nós nos sentimos assim, quando nós passamos por momentos de dificuldades, quando em tempos difíceis nós necessitamos que Deus responda ao nosso clamor. Nós temos medo, nós tememos, né? Mas quando nós oramos, louvamos ao Senhor, nós sentimos que nós somos acolhidos por nosso Deus, nós somos ouvidos, nós percebemos então que Deus está cuidando de nós. O Senhor é quem cuida de cada um de nós, é o Senhor que está cuidando da sua vida, da sua família. E em seu clamor, Davi, ele busca a presença do Senhor, e ele pede para que o Senhor não esconda a sua face. Senhor, não esconda a sua face, diz também esse versículo. No versículo 8 diz assim: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Deus põe em nosso íntimo o seu Espírito, que nos chama para perto dele. O Senhor Jesus, ele prometeu o Consolador, e hoje, como a igreja do Senhor, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja, para estar perto de nós, porque nós somos dele, nós somos filhos e filhas do nosso Deus. Antes mesmo de nossos pais terrenos, nós somos filhos do nosso Deus. E a palavra do Senhor continua no versículo 10: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem. O salmista Davi, ele sente saudade dos seus pais. Ele sabe que neste momento de perseguição, ele está impedido de estar na casa do Senhor, e ele está impedido de ter comunhão dos seus pais. Ele se sente abandonado por seus pais. Às vezes a desgraça da falha do maior amor humano realmente acontece. Os nossos pais humanos, tal qual como cada um de nós, estão longe da perfeição e podem ter cometido terrível erro de nos abandonar. Talvez você tenha sido abandonado por seu pai, ou tenha sido largado por sua mãe. Talvez a sua criação tenha sido com parentes, com avós, porque você foi abandonado pelo seu pai. Mas a palavra de Deus nos lembra que o Senhor, ele não nos abandona. Como é bom lembrar que Deus, para nós, é mais do que o pai, é muito mais que a mãe, é muito mais que o pai e a mãe juntos. O Senhor, ele jamais nos abandonará. Assim diz o salmista, assim diz Davi. E essa é a confiança que faz o salmista Davi clamar. É esta confiança que faz ele clamar. Então nós precisamos ter essa confiança de que o Senhor Deus jamais nos abandonará quando nós estivermos passando por tempestades. Que a minha vida, que a sua vida, que as nossas vidas sejam isentas de qualquer avareza, né? Que nós possamos ter uma vida de santidade ao Senhor, porque de maneira alguma o Senhor nos abandonará. O Senhor nunca nos abandonará à própria sorte, mas a palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos desunião, nós vamos colher desunião. Se plantamos intrigas, nós vamos colher intrigas. Se plantamos traições, nós vamos colher traições. É o princípio de colher o que se planta. Assim, o Senhor diz em sua palavra, em Hebreus 13, versículos 5 e 6, né, diz assim, o Senhor diz assim, para que nós afirmemos com confiança: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer?
O medo, meus irmãos, é o maior inimigo da nossa fé. E Davi, ele nos ensina, nessa palavra, nesse salmo, ele nos ensina a clamarmos com confiança, sem medo, sem temor, pois o Senhor nunca nos abandonará. Por isso, Davi, ele continua até o final desse Salmo 27, dessa forma, nos ensinando sobre confiança e nos ensinando sobre perseverança. Nos versículos de 11 a 14, Davi, ele conversa consigo mesmo sobre perseverança, né? E ele termina com uma expressão de coragem e confiança: esperamos no Senhor. Espere no Senhor. Nós esperamos pela providência do Senhor. É o Senhor que está à frente, o Senhor é o nosso capitão. Nós esperamos por Ele, somente por Ele. O versículo 11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana. Ensina-me, Senhor, por onde eu devo caminhar, qual o teu caminho, e guia-me, Senhor, e guia-me, ó Deus, por caminhos maravilhosos. O Senhor é quem nos guia por caminhos maravilhosos. Isaías 43, de 16 a 19. O Senhor, o nosso Deus, é quem nos guia por caminhos inesperados, por caminhos de provações, assim como o povo no deserto. Êxodo 13, de 17 a 18. O Senhor, o nosso Deus, é quem nos guia pelo bom caminho. Gênesis 24, 27. O Senhor, o nosso Deus, é quem nos guia pelo caminho eterno. O Senhor, Ele nos guia também, se Ele quer nos provar, pelo deserto, pelos vales. Deuteronômio 8, 2 e Salmo 139, 24 diz que o Senhor nos guia pelo caminho eterno. E o Senhor nos guia através da salvação em Cristo Jesus para a glória eterna. João 17 e 24. Que Deus guie nossos passos pelo caminho que Ele julgar o mais seguro, pois somente assim, dessa forma, nós estaremos protegidos dos nossos inimigos, nós estaremos protegidos das ciladas dos inimigos, nós estaremos protegidos daqueles que falam mentiras, e nós não cairemos em ciladas, assim como Davi, assim como aconteceu com Davi. Davi, ele sabia em seu coração que ainda nessa vida, na vida dele, ele provaria da bondade do Senhor, e ele provou da bondade do Senhor. Davi, ele reinou sobre Israel. Davi, ele uniu o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel, em um só povo. Davi, ele provou da vontade do Senhor. Que possamos ter a mesma confiança e coragem que Davi teve. Versículo 14, então Davi, ele finaliza dizendo: espera no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus, a ponto de ficar aguardando por sua ajuda, a ponto de ficarmos aguardando pela soberania vontade do Senhor. Precisamos saber esperar o tempo e os propósitos do Senhor. Isso é uma atitude de confiança, isso é uma atitude de confiar no nosso Deus. Que possamos, em meio a tempos difíceis, esperar pela resposta do nosso Deus, esperar pelo tempo de Deus, sem perder a confiança em nosso Deus. Não podemos desfalecer, meus irmãos, não podemos desanimar. Nós precisamos esperar confiantemente no Senhor. Diz a palavra do Senhor no versículo 14 do Salmo 27, espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Que você possa, nesse tempo, em um tempo de dificuldade, em um tempo de provação, que você possa esperar pela vontade do Senhor, esperar pela resposta do Senhor, confiando em nosso Deus. Só assim nós não temeremos ao passarmos por esses tempos de dificuldade.
Em tempos de dificuldade, confiando em Deus, nós não temeremos. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que a palavra do Senhor seja viva na sua vida e que você, em tempo de dificuldade, você tenha plena confiança, que você espere no Senhor, que você confie no nosso Deus, para que não haja temor na sua vida, para que você não tenha medo em meio às provações. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nestes dias, que Deus te abençoe neste tempo, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.